E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas que, olha, sempre aparecem nas provas de processo civil, os atos processuais. Para quem está na reta final dos estudos, essa análise aqui vai ser um verdadeiro mapa da mina. A gente sabe que a rotina de estudos é puxada. Por isso mesmo, o nosso papo hoje vai ser bem direto ao ponto, focado em revisar e, mais importante, fixar aqueles conceitos que vão garantir pontos preciosos na hora da prova. Pensa nisso aqui como uma sessão de revisão turbinada. Bom, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o básico, o conceito. Depois, vemos quem são os atores nesse palco. Aí a gente entra de cabeça nos atos do juiz, que é um assunto quentíssimo. Em seguida, a gente entende as regras do jogo e, para fechar, a gente vê o que acontece com quem não segue essas regras, a tal da preclusão. Bora começar? Primeiro, o mais importante. Entender o que é um ato processual é o alicerce de tudo, é o tijolo fundamental. Se essa base não estiver sólida, o resto todo fica meio bambo, sabe? A definição é bem simples, na verdade. Pensa assim. É toda ação feita por uma pessoa, de forma voluntária, que de alguma maneira produz um efeito lá dentro do processo. Por exemplo, a petição inicial, que dá o start em tudo, o interrogatório de testemunha ou a própria sentença do juiz. São todas ações humanas com um objetivo claro ali no jogo processual. Agora, presta atenção aqui, porque essa é uma daquelas distinções clássicas que as bancas adoram cobrar. A diferença entre ato e fato processual. É simples. O ato precisa de vontade humana, tipo alguém ir lá e protocolar uma petição. Já o fato é um acontecimento, que pode ou não depender da vontade de alguém, mas que impacta o processo. Por exemplo, a morte de uma das partes ou simplesmente a passagem do tempo. A palavrinha mágica aqui é voluntariedade. Beleza, agora que a gente já sabe o que é um ato, vamos ver quem são os jogadores que praticam esses atos. Entender essa classificação ajuda a organizar o raciocínio e visualizar a dinâmica toda do processo. O Código de Processo Civil divide a coisa toda de acordo com quem age. Basicamente, são 3 grupos. Os atos das partes, que são as petições, os recursos, os atos do juiz, que são as decisões que ele toma, e os atos dos auxiliares da justiça, como o escrivão, que são aqueles atos para fazer o processo andar no dia a dia. Bem direto. Ok, agora é hora de foco total. Se tem um pedaço desse assunto que precisa estar na ponta da língua para a prova, é este aqui. Saber diferenciar os pronunciamentos do juiz é, sem dúvida, matéria certa em qualquer avaliação que se preze. No geral, a gente fala de 3 tipos de manifestações do juiz que têm poder de comando: as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos. Cada um deles tem uma função muito, mas muito específica. O segredo é entender para que serve cada um. Olha, esse quadro aqui vale ouro, hein? É para tirar print, anotar, colar na parede. Ele resume tudo. A sentença é o ato que bota um ponto final numa fase importante do processo. A decisão interlocutória resolve uma questão no meio do caminho, mas sem encerrar a fase. E o despacho? O despacho só serve para dar um empurrãozinho para movimentar o processo. Ele não decide nada. E o acórdão, para fechar, é como se fosse a sentença de um grupo de juízes lá no tribunal. Então, o pulo do gato é o seguinte: o conceito atual de sentença pelo novo código foca na finalidade dela. A pergunta não é mais se extingue o processo, mas sim se põe fim a uma fase. Essa mudança de olhar é fundamental e pode apostar que as bancas de concurso sabem disso e adoram testar esse conhecimento. Certo, a gente já sabe o que são os atos e quem os pratica. Agora vamos para as regras do jogo. Como, quando e onde eles podem acontecer. Essa é a parte prática, cheia de detalhezinhos que fazem toda a diferença na prova. A regra número 1 é a da publicidade. Em tese, qualquer pessoa pode ir lá e ver os atos de um processo. A grande exceção, que serve para proteger a intimidade das pessoas ou o interesse público, é o famoso segredo de justiça. Aí sim, o acesso fica bem restrito. Agora, um detalhe para decorar, porque isso adora cair em questão de múltipla escolha. O horário padrão para praticar os atos processuais é das 6 da manhã às 8 da noite, sempre em dias úteis. Simples assim. Mas fica de olho na pegadinha da modernidade. Com o processo eletrônico, essa regra muda completamente. A petição pode ser enviada até o último segundo do último dia do prazo, ou seja, até às 23 horas e 59 minutos. A tecnologia basicamente esticou o dia de trabalho até a meia-noite. E falando em prazo, outra distinção que é vital entender é essa entre prazo próprio e impróprio. O prazo próprio é o das partes, o nosso. Se perder, já era. Acontece a preclusão, que é a perda do direito de fazer aquele ato. Já o prazo impróprio é para o juiz e para a equipe dele. Se eles perdem, não tem uma consequência direta para o processo, mas pode gerar algum problema administrativo para eles depois.
E na prática, como é que se conta o prazo hoje em dia? O método é bem lógico, olha só. Primeiro a gente joga fora o dia do começo da contagem. Segundo, a gente só conta os dias úteis, esquece sábado, domingo, feriado. E por último, a gente inclui o último dia, o dia do vencimento. Essa é a regra de ouro do artigo 219 do CPC, uma das grandes novidades do código. E chegamos ao nosso último tópico, a preclusão. Ela nada mais é do que a consequência direta de não ter respeitado aquelas regras de tempo que a gente acabou de ver. É um mecanismo para garantir que o processo ande sempre para frente e não vire uma bagunça. A gente costuma falar de 3 tipos. A preclusão temporal é a mais fácil. Perdeu o prazo, perdeu o direito. A lógica acontece quando alguém faz uma coisa que é incompatível com outra que queria fazer. O exemplo clássico é esse. A pessoa cumpre a decisão e logo depois tenta recorrer. Não faz sentido, né? E a consumativa é simples. Uma vez que o ato foi feito, já era. Não dá para fazer de novo nem para consertar. Resumindo a ópera, entender de atos processuais não é só ficar decorando artigo de lei. É, na verdade, compreender a engrenagem, o motor que faz o processo judicial se mover. Quem domina esses conceitos domina de verdade o jogo do direito processual. E se for para levar uma única dica daqui para a prova, que seja esta. A diferença fundamental entre sentença, decisão interlocutória e despacho está na finalidade do ato. Um encerra a fase, o outro decide um problema no meio do caminho e o último só impulsiona. O foco tem que ser sempre esse. Para a gente fechar, fica uma reflexão que vai um pouco além do estudo para a prova. Com esses prazos eletrônicos indo até meia-noite, como é que isso muda a nossa noção de tempo, de urgência e a própria rotina da advocacia? É um mundo novo, com regras novas, e vale a pena pensar sobre isso. Bons estudos e até a próxima!